Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente já tá entrando aqui na nossa terceira, quarta semana de maratona de escrita. Eu sou meio perdida nos números, não é mesmo? Mas semana passada eu falei um pouquinho aqui sobre como a gente desenvolve o meio do livro, na semana anterior eu falei um pouquinho sobre o começo, então nada mais justo do que hoje eu falar um pouquinho sobre o final da sua história, né? Como que a gente faz pra terminar um livro. Essa é a dúvida de muitas pessoas, eu acho muito engraçado que tem gente que tem muita facilidade pra começar um livro, mas não sabe como terminar. Ou às vezes, né, sabe o final e o começo, mas não sabe o meio, enfim. A galera tem dúvidas sobre pedaços específicos. E é muito doido porque pra mim terminar uma história sempre foi a parte mais fácil. É muito difícil me despedir dela, me desprender da história, mas terminar uma história pra mim sempre foi muito orgânico, assim, porque eu geralmente começo meio que já sabendo no que aquilo vai dar. Então vamos lá. Primeira dica que eu dou pra você é pensar sobre os finais possíveis da sua história. Porque às vezes enquanto a gente tá escrevendo, a gente tem uma noção mais ou menos de pra onde aquilo vai, mas você não sabe exatamente se aquilo é a melhor ideia. O pensar nos finais possíveis é realmente você tomar o tempo de, tipo, olhar pra situação como tá, na metade da história, quase chegando no clímax e pensar quais são os possíveis desenrolares daquilo. E especialmente de que maneira que você encara como sendo melhor. Porque isso é uma coisa muito doida. Às vezes a gente sabe o que a gente quer fazer, às vezes a gente tem uma noção muito acertada de como a gente quer terminar, mas aquilo não é o melhor pra história. Então, ouça os seus instintos. Se tem alguma coisa te dizendo que aquele final que você está planejando não é dos melhores, muda. E tira esse tempinho pra pensar sobre o que você quer com essa história. Segunda dica muito importante, pense na amarração dos personagens. Que palavra zoada, né? Parece que você tá fazendo um feitiço de amarração pra eles. Mas pensa em qual vai ser o final de cada personagem em particular. Porque a sua história provavelmente não é feita só do seu protagonista e do seu vilão, né? Protagonista e antagonista, a gente tem mais coisas ali no meio, tem um monte de personagem secundário. E é importante que você tente dar um final pra todos eles, não deixar ninguém em aberto. Mesmo que essa resolução seja só tipo uma conversa no final, ou que fique uma coisa meio pendente, mas você tem que saber como que os seus personagens começaram e como eles terminam. Qual é a curva de evolução que eles têm ao longo da história. Pensa em qual vai ser o final de cada um dos personagens e você invariavelmente vai chegar no final da sua história como um todo. Terceira dica também muito importante, lembra daquela analogia que eu fiz na semana passada sobre a montanha-russa, que o livro não é uma reta só, a gente sempre tem várias subidas e descidas? O seu final também é uma montanha-russa. Porque afinal de contas a gente tem muitos acontecimentos ao longo da história, mas geralmente o clímax, né, o momento mais impactante da história sempre fica ali pras páginas finais, ali nos últimos capítulos. Então pense em qual vai ser esse pico, qual que é a sua subida, mas também pense em qual vai ser a descida. E lembra que nenhum final de livro é feito no meio, não é um coito interrompido. Pensa de novo na analogia da montanha-russa, você sobe até o final, você tem aquela última queda, e aí não é no meio da queda que eles param e tiram você do carrinho, você não desce do carrinho com o carrinho assim, você desce dele com o carrinho em linha reta, né? Você tem a super descida, e aí você dá uma última meia volta com o carrinho meio plano. Vai ser tipo isso quando você estiver terminando o seu livro. Você vai fazer esse pico, você vai ter esse último clímax, vai descer com todas as emoções e aí você vai ter aquele momento de micro-resolução. Esse momento de micro-resolução pode ser um epílogo, pode ser um capítulo final ali com aquele saborzinho meio agridoce, mas é importante que você tenha esse momento de reflexão sobre os últimos acontecimentos, de reflexão pós o clímax, de resolução do seu protagonista com ele mesmo, do seu antagonista com ele mesmo e da história dentro dela mesma. O último capítulo, os últimos capítulos pra mim, né, especialmente se você estiver falando em epílogo, eles são muito isso, muito reflexivos, muito esse momento de você parar e pensar em tudo que aconteceu e ficar tipo, uau, eu sobrevivi a essa história. Acho que é isso que eu tenho de dicas pra dar sobre o final. É muito mais difícil pra mim pensar sobre como construir um final do que como construir um começo, porque pra mim eles são mais abertos e mais questionáveis dependendo de como você tá construindo sua história, dependendo de que história você quer contar. Mas acho que pra mim o mais importante é confia no teu tato, confia no teu feeling, confia na história que você quer contar, pensa em quem são esses personagens, no final que eles merecem, no final que eles vão ter, enfim, né, de que maneira que você pode amarrar tudo isso. Lembre-se de quais foram as questões que você abriu durante o livro, né, a gente sempre deixa muitas pontas soltas e é importante que você tente amarrar a vasta maioria delas. Não vem com essa desculpa de, porque é o primeiro da série. Menino, olha só, não é porque é o primeiro de uma série de 12 livros que você vai deixar todas as perguntas pendentes. Então, mesmo se você precisar tomar um tempo, voltar, dar uma relida no que você escreveu, pra ver quais são essas questões que você precisa resolver, quais são os relacionamentos que ficaram bugados, quais são, né, as encrencas que rolaram que você precisa de um desfecho. E novamente, dica que eu sempre dou, pega qualquer livro que você conheça bem, vai direto ali pros capítulos finais e dá uma olhada em como outros autores fizeram isso. Dá uma olhada em como é essa curva, né, como que é o pico deles, marca com post-it ali, ó, esse é o clímax, esse é o momento mais emocionante da história. E ver o que vem depois, de que maneira que eles amarraram aquilo. Tenta
ler livros com um olhar crítico pra saber como você pode imitar essa mesma fórmula. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever aí pra continuar por dentro dos vídeos da Maratona de Escrita. Os sprints da maratona acontecem sempre no Twitter, então vocês podem me seguir por lá, links estão todos aqui na descrição. E eu vejo vocês na sexta-feira com mais um diário. Beijos, até mais!